Olá a todos! Mais uma vez aqui, depois de ter completado um ano de programa, Maestro, no dia 18 de abril passado agora, né? Eu recebi na semana passada a Judite, né? Que foi um papo muito interessante, um papo que marcou realmente esse um ano de Pod Lopes. Esse um ano de perseverança, de persistência e de constância, né? Parece que as coisas dão certo pela constância. E, mais uma vez, orgulhosamente, eu recebo o nosso querido maestro Almir Clemente. E qual que é a ideia de hoje? É a gente fazer uma retreta. O que é retreta? É a apresentação musical numa praça. Basicamente, hoje vai ser a Praça do Pod Lopes. E eu me lembro com muito carinho dessa retreta que o senhor fazia lá com a Banda Municipal de São Sebastião, porque era nos domingos à tarde. E no domingo à tarde que eu passeava com a minha filha. Eu a vinha trazer aqui no parque, para dar uma volta ali na Rua da Praia, tomar um sorvete, comer alguma coisa. E a banda, essa retreta da Banda Municipal de São Sebastião me marcou demais por causa disso. Então é uma associação das mais belas, né? Com o meu verdadeiro amor, ouvindo uma música boa. Né? Então, o programa hoje é do senhor, viu, Maestro? A gente vai trocar uma ideia, tal, a gente vai falar algumas coisas, mas fica muito mais por conta do senhor. Então, o que é retreta? Ele é uma originalidade, né? É uma atitude sua mesmo de explicar um pouco da música. O senhor até contou sobre isso no último programa que a gente fez e depois tocar a música, porque de repente a música fica solta, mas toda música tem uma história, né? Uma história bacana por trás. Fica à vontade, maestro. Sim. O programa é seu. Lopes, antes eu gostaria de agradecer por mais essa oportunidade. É muito legal quando a gente tem assim um trabalho que a gente faz, vamos chamar de bastidor, né? A gente está ali preparando tudo, estudando. Algumas pessoas até, não sei qual a intenção, mas enfim, tecem um comentário. Ah, músico não faz nada. Faz, músico trabalha muito, músico trabalha muito. Ele tem que estar em dia com o instrumento dele, porque está em forma para poder fazer uma boa execução. E além do que, ele tem que estar com a disposição para ir para a estrada, no caso da agenda, né? Esses dias eu tenho trabalhado bastante, eu já estive no Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, coisa e tal, e aqui em São Sebastião, aqui passando por Ubatuba. Então, assim, é sempre uma oportunidade da gente poder falar um pouquinho, né, dessa coisa que acontece e que quase ninguém vê. Perfeito. Né? E daí a gente vem até aqui, até vocês, e mostra o resultado, mas tem todo um trabalho. Tem todo um trabalho, e é perfeitamente. muito legal. E falando de retreta, a banda municipal sempre tem os ensaios onde se conversa, onde se ajusta, onde eu particularmente sempre pensei no público, né? Qual será a reação do público diante desta música? Como que eu posso fazer uma abordagem que seja interessante, que seja envolvente para o público a partir desta música? E como você mesmo falou, toda música tem sempre um enredo, tem uma história. Sim. Um ou mais. Tem no Perfeito. mínimo um, né? No mínimo uma forma que você pode comentar. E eu achei bem interessante o seu convite, né? Mais uma vez, muito obrigado por isso, de poder falar um pouquinho de algumas músicas, poucas músicas, né? E poder mostrar para vocês que música que é. Não, perfeito, perfeito. Então, o senhor preparou uma seleção nacional, né, e uma seleção internacional, né? Poucas músicas, mas de pessoas, de personalidades da música mesmo. Eu tive a curiosidade de pesquisar assim alguns artistas da MPB. Num primeiro momento aparecem esses artistas mais atuais, né? Não aparecem esses mais antigos, né? Heitor Villa-Lobos, Pixinguinha, Cartola, enfim, pessoas ilustres que passaram por nós. E eu penso que seja interessante também a gente não deixar essa memória se apagar. É como fazer uma má comparação, como no futebol. De repente, se você perguntar quais os jogadores que são os melhores que você viu, quem você viu jogar de repente? Bom, mas tantos outros ficam para trás, né? Pelé. O Pelé é o concurso. O Pelé, comparando com a música, o Pelé é um clássico. É o clássico, né? Pelé é o clássico. Então, assim, Pelé, Zico, esses caras estão lá, estão no clássico. Isso. Mas se, por exemplo, falar assim, pô, Dadá Maravilha. Da Maravilha. Aquele o Garrincha. Clodoaldo, Rivelino. Roberto Rivelino. O próprio Zagallo mesmo, né? Pois o Garrincha foi também espetacular, né? Jogou muito, né? Só que ficaram no passado, né? Aí tem muita gente que não jogaria hoje, né? Mas
talvez jogasse, ou talvez não jogasse, eu não tenho certeza absoluta. O futebol hoje ele está muito burocrático, né? Agora, a música não. A música são esses clássicos que nós estamos falando, da MPB, desses que nós falamos aqui, e os internacionais também, que o senhor vai dar uma repassada para a gente aqui, né? São atemporais. Tanto a gente vai tratar de música clássica aqui, Beethoven, Mozart, Wagner, Vivaldi, Strauss. Não, vamos tratar de mais de música. De música, né? de música. Dos Perfeito, tempos, dos tempos, mas que são músicas que marcam o tempo, que ficam com o tempo, são atemporais, né? Elas são. Música é boa o resto da vida. Se for ruim, é ruim o resto da vida. Se for ruim, fica ali. Fica ali. Corre na praia. Corre na praia. E as músicas boas, elas transcendem. Então, se a gente falar assim, poxa, do período clássico, dá para voltar mais um pouquinho. Eu não sei até que ponto que a mídia teria interesse em voltar do período clássico, voltar muito. Sim. Pegar as músicas ali, renascentistas, a música do período grego. Tem pesquisadores que vão a fundo, né? Pegando alguns registros do que sobreviveu, coisa e tal. Mas será que a mídia se interessa? Talvez não. Talvez não. Aí fica por conta da gente se alimentar disso, né? Perfeito. Que é uma coisa muito legal. Mas eu acredito que a música, não a música clássica do período clássico, esse é um comentário que eu sempre faço, porque eu acho que é bem real pela minha visão. A música que é um clássico é aquela que você ouviu lá atrás, é período barroco, clássico, romantismo, né? Você ouviu, ouve e vai continuar ouvindo, e as outras gerações vão continuar ouvindo. Né? Eu acho que é muito interessante. Um comentário, já que a gente está batendo um papo aqui, antes de trocar um pouquinho, um pouco da obra do Bach, que foi resgatada, senão ela teria sido perdida. Que coisa doida. Teria sido perdida. Então é uma coisa assim que a gente tem que, puxa vida, nada é por acaso. E essas coisas acontecem em benefício da própria humanidade, né? A própria humanidade, né? Porque a tua história, valorizar esse tipo de cultura imaterial, né? Eu até cheguei a comentar uma época aí, é uma opinião minha, né? Eu não acho interessante aqueles monumentos, ostentações, tal, igrejas, ouro, essa coisa toda. Eu tenho uma reserva muito grande com relação a isso. Mas, pô, música é produção para o resto da vida e é intangível, né? Mas intangível, mas que é guardada no coração. A igreja cai um terremoto aí cai, vai tudo pro chão. E, na realidade, elas nasceram também, talvez em circunstâncias não muito nobres, né? Não sei se o senhor está me entendendo, a minha audiência também, entendeu? A base de que essas igrejas foram construídas, né? A troco de quê? Principalmente as do Brasil, né? Eu estou dizendo esses... É isso, vamos falar de música. Uma coisa interessante, que assim, cada movimento que você fala ali, do classicismo, do romantismo, do barroco, coisa e tal, o nosso foco é a música. Mas ela teve ali na poesia, teve também na arquitetura, na literatura, na literatura, coisa e tal. Arquitetura. Arquitetura, envolvendo tudo isso. E assim, sempre qual que seria o interesse, né, de fazer isso aí? Mas o que eu acho interessante desse paralelo é que essas características você percebe em cada segmento desse, na arquitetura, na literatura, mas qual que era a intenção dos caras naquele momento? Né? Então, por exemplo, no período barroco, eram as coisas assim, muito rebuscadas, vamos falar na música, com uma quantidade de notas assim, que elevava o grau de dificuldade. Né? E aí a gente consegue perceber essas características em qualquer um desses segmentos e ver que realmente faz todo sentido. Faz todo sentido. Tem todo um contexto, né? E, na realidade, são períodos relativamente longos, né? Sei lá, 50, 60, 70 anos. Aproximadamente 100 anos. Ou 100 anos, cada século. Cada século. Você viu que a produção musical do século XVII, talvez XVIII, um pouquinho, talvez XIX, foi muito mais rico. A gente não tem conhecimento de composições mais recentes. Eu digo até da música clássica. Para nós, né, na primeira metade do século XIX, se produziu coisas belíssimas, né? Na primeira ou até na segunda, né? Porque a gente está falando de pessoas recentes. O Cartola não tem muito tempo que morreu, né? O Noé Rosa, Pixinguinha. Cartola do século passado, do século XX, né? Um dos gênios. E o interessante é que esses gênios, que para mim são gênios, eu fico pensando assim, poxa, se esses caras tivessem vivos hoje, como seria a vida deles, com todo esse reconhecimento diante
da sociedade, vamos dizer assim, sociedade como um todo, né? Então, assim, até onde eu sei, o Noel Rosa era um boêmio, Sim. né? Era um boêmio. Mas toda vez que eu me refiro assim, pô, boêmio, eu acho uma coisa muito legal. Muito legal, assim, pô, do que o cara se alimentava? Então, o Noel Rosa tinha uma dieta lá, meio, né? Sim. Eu digo assim, a vida dele, a essência dele. Então, era ir para a noite para talvez desfrutar de todo o lirismo, todo Sim. o romantismo, né? Isso, exatamente. Daquele momento. Todo o glamour, né? Todo o glamour. Glamour E é aí, uma palavra meio estrangeira, mas é isso. não, mas cabe bem, aquela né? atmosfera envolvente, gostosa, clima, musicalidade, beleza mesmo, de tudo, né? Da natureza, das E assim, mulheres. talvez assim, na época dele, talvez tivesse até uma vida de grande dificuldade. Sim, Né? perfeito. Dificuldade financeira, me eu refiro, acredito. né? Cartola, né? Da Mangueira, né? É uma vida muito humilde, muito simples, mas naquela humildade ele construiu um patrimônio de poemas, uma coisa extremamente rica, né? Belíssima, Extremamente rica, belíssima. tanto da música, a parte da música, quanto da parte dos poemas dele, que com palavras simples ele dizia muita coisa. Sim. Então, é interessante, Sargento, que eu conversei com a Dite na semana passada, né, sobre isso daí. Ela chegou a falar que ela gostaria, acho que ela é um pouco de doutrina espírita e tal, ela gostaria de nascer um clássico, né, sei lá, um Van Gogh da vida, né, um musicista desse, um Beethoven da vida e tal. Aí eu me referi até com relação, pegando o gancho que o senhor falou com relação a situação real mesmo dos caras. Cartola, por exemplo, a gente sabe que a vida dele não era muito fácil tal. E Van Gogh, por exemplo. O Van Gogh, ele, segundo relatos, não vendeu nenhum quadro. Ele não vendeu quadro nenhum. Ele não. Então, e hoje a gente se vale dele, na realidade, os quadros do Van Gogh, eu não sei exatamente quanto custam. São milhões de dólares. Né? E quando ele estava vivo mesmo, ele não viveu né? Talvez como Cartola não tivesse vivido da música, né? Então, o senhor falou, se esses caras estivessem hoje, a coisa é muito comercial, maestro. Eu temo que esses caras estivessem passando uma dificuldade da mesma forma que passaram no século passado. Mas você sabe o que é interessante? Não, eu acredito, sim. E o interessante assim pena, que né? conforme eu assisti o filme do Mozart, né? Sim. E ele foi praticamente que o corpo dele foi enterrado como indigente. Perfeito. Né? E hoje é considerado um dos gênios da música. Aí o mundo inteiro reconhece dessa. Aí você vai lá na Europa, tem museus, tem peças, as orquestras sinfônicas, né? Aqueles palcos maravilhosos, aqueles templos da música clássica, executam peça de Mozart, mas na época. Né? Então traz o Mozart para o dia de hoje, como é que ele estaria diante de toda essa situação? Né? Os reconhecimentos eles vêm tardiamente. Tardiamente, né? Exatamente. Não sei, será que esse é o processo, é assim que a banda toca, né? Então, mas aí que eu acho, aí que eu acredito que se tornam clássicos. Quando você tem um reconhecimento que é Póstumo. imediato, Tá. né? Que é imediato, às vezes ele fica tão fácil de digerir que acaba sendo descartado pela memória das pessoas, porque já tem outra coisa imediata vindo ali e que vai substituindo. E nesses casos, a própria história, a vida do cara, já é uma coisa clássica, né? E aí a obra do cara gera curiosidade e aí começa a se pesquisar e descobrir a genialidade. A genialidade, perfeito. E aí eu acho que eterniza, torna-se um clássico. Então, é engraçado, né? Isso vale, como o senhor falou, vale para todos os setores. Todos os setores. Para literatura, para música, para arquitetura, até para o futebol, né? Futebol, segundo Milton Neves, é a coisa menos importante das mais importantes. Mas você sabe que assim, a gente mais importante das menos importantes. Fazendo um paralelo com outras áreas, eu vi uma matéria, não me recordo onde, eu não tenho muita memória assim, recente. Então, assim, sobre um galpão que foi descoberto e assim, já estava há décadas. Sim. Já estava ali fechado. E nesse galpão encontrou-se várias raridades, como, por exemplo, Fusca, 0 quilômetro. Sim, eu vi, não sei se você teve acesso aí. Então, hoje você vê um Fusca, quanto vale um Fusca hoje? Eu não sei. As pessoas não dão grande valor porque não é um carro de grande tecnologia. Tem grande resistência e durabilidade. Perfeito. Então, assim, esses Fuscas
pelo fato de estar tanto tempo guardado, 0 quilômetro, Perfeito. já estão valendo milhões. Já tem valendo milhões. É uma coisa Tô te falando, interessante. né? Então, esses Fuscas se tornaram um clássico também. Isso, exatamente. É espetacular essa Espetacular. comparação. Espetacular. Eu acompanhei essa reportagem, eu acho que deu 1 mês ou 2 meses atrás, né? Não sei se foi no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, foi no sul alguma do, coisa do assim. país. Ficou guardado lá no galpão, tá todo empoeirado, mas são Fuscas, acho que é aquele Itamar, né? De 86, Isso, cara. isso. Parece que tem um diplomata também, 0 quilômetro, mas... SP2, que é um carro maravilhoso, Puxa que eu vida, sou apaixonado por esse Isso. carro. Então, mas o senhor fez um paralelo interessante. As coisas são valiosas pela raridade. Né? Tipo, um bom vinho, por exemplo. Tem o vinho. Se muita gente quer, ele tem um tempo ali de maturação, né, de estabilização, e ele vai se tornando raro. São poucas as garrafas que são fabricadas e com o tempo ela vai valendo muito mais. Muito né? mais. Aí eu sempre questionei assim, porque eu tomo vinho de 30 cruzeiro, é o que eu... É o que cabe Mas no bolso. é o que cabe no bolso. Mas para mim são vinhos bebíveis, vinhos bons, tomáveis, né? E agora, o que é tomar um vinho de, sei lá, de 30 mil reais, cara? Mas você sabe que eu tive, 30 para 30 eu mil. tive a oportunidade de fazer uma série de apresentações na Itália, e logicamente que aí a gente procurou se aproximar da cultura. E assim, vinho, todo dia. Não sei café da manhã, porque eu não cheguei a tomar café com nenhum deles, mas assim, almoço, janta, ao longo da tarde, ao longo da noite, coisa e tal, vinho. Aí assim, qual é o melhor vinho? É aquele que você gostou. Aquele que você gostou, perfeito. Então, assim, você vai na Itália, França, sei lá, países que têm tradição de vinho. Então, se você vai lá e toma um vinho, gostei desse, eu quero tomar outra garrafa. Não! Você tem aqui centenas de rótulos, vai tomando, vai bebendo vinho. Se você gostou de um, outro você pode ser que não goste, mas vai usufruindo dessa variedade. Né? Mas o mais importante é o quê? Aquele que você gostou. Sim, Né, que te agradou, claro. não precisa nem descrever. Eu gostei, pronto. Vinho bom é aquele que está na tua taça. Na tua taça. Se não tiver taça, aí pode ser copo de requeijão. Mas é legal tomar um vinho na taça mesmo. Aquela palavra que você falou, que você usou, né? Dá todo o glamour, né? Glamour, é outro departamento. Né? É que a Europa realmente produz vinhos bons, e as vinícolas são centenárias, na realidade. Né? Então não há o que se falar, tem muitos blends lá, é diferente daqui, mas o sul também, da América do Sul, produz vinhos de excelência, mas é isso, tudo produz boas coisas, a música produz boas pessoas, a literatura, enfim, mas também não dá para a gente cravar que o que é bom, o que é ruim, é o que a gente falou, vinho bom é aquele que você gostou, música boa é aquela que você gosta, então nós somos de outra época e tal. E eu costumo dizer assim que não existe época, na minha época era melhor. Eu não falo isso, não. Época boa, sabe qual que é, maestro? É a que a gente está vivendo. É o que nós temos. Né? Nós temos filhos que gostam de músicas assim, diferentes das nossas. Né? Nós temos amigos, irmãos até. Então é preferência mesmo. Né? É claro que todos gostamos de uma boa música. Né? Sem dúvida. Qualidade. A boa música que nos remete a bons momentos e que nos traz bem-estar. Sim, né? sim. Todo mundo quer um momento de bem-estar. Bem-estar, claro. Porque a música ela tem a capacidade de mover os nossos sentimentos e as nossas emoções. Um negócio impressionante, né? Porque a música ela te remonta uma situação boa, até ruim também, mas que te traz recordações ali. Melhor que fossem sempre boas recordações, mas nem sempre, né? De repente você lembra, eu ouvi aquela música quando eu perdi uma pessoa querida, mas enfim, o que é perder também, né? Mas a música tem uma característica que é muito importante para o nosso bem-estar, que é assim, no nosso cérebro tem os lugares onde se registram, né, as situações e tem o local onde se registram as emoções, que é o mesmo local em que fica registrado a nossa memória musical. Então você acaba associando, fazendo uma associação direto da música com a emoção. Né? Puxa, essa música aqui foi da primeira vez que eu vi isso, a primeira vez o primeiro romance, o primeiro passeio, a primeira viagem, o primeiro momento, o primeiro, né? Sempre dá isso. Está na mesma caixinha, né? Na mesma caixinha. Porque realmente a música ela nos toca profundamente, né? E o que facilita bastante... nos faz, assim, a emoção aflorar mesmo, a ponto de rolar em lágrimas. Isso aí facilita bastante a questão do aprendizado da música e também a questão da musicalização, que é uma coisa fantástica. Né? Então, assim, trabalha um pouquinho a emoção.
a música é uma das partes da matemática, né? Na medida do possível, tira um pouquinho da matemática, essa coisa de inteiro, de metade, de um quarto, a questão da duração, Perfeitamente. né? E coloca mais emoção no sentido lúdico, mas trabalhando mais essa parte de sensibilidade. Perfeito. Né? O senhor acha que a música, ela é as pessoas que cantam, que tocam, é uma coisa inata? O ser humano nasce ou tem como desenvolver? A afinação, o ritmo, a melodia? Não, assim, isso aí me remete assim talvez o privilégio de algumas pessoas que nascem com ouvido absoluto, não Sim, necessariamente perfeito. sendo filho, sendo herdeiro de algum músico, Sim, não necessariamente. não necessariamente. Mas assim, eu acredito também, bom, aí o ouvido absoluto está lá, às vezes a pessoa tem e não sabe, né? E tem aquelas pessoas que não têm e que conseguem trabalhar, deixar o ouvido bem treinado, como é o meu caso. Entendi. Né? O meu pai tinha ouvido absoluto. Perfeito. Né? E aí, o meu irmão, que é mais velho que eu, ele também tem ouvido absoluto, mas ele fica na dele. Entendi. Né? Entendi. Ele não desenvolveu esse ouvido absoluto, né? Ele coloca na prática, Sim. tocando, Sim. não erra nada. Bateu no ouvido, ele já está tocando. Meu pai também era assim. Mas ele é muito discreto para ele, né? E algumas pessoas você faz assim, lá bemol. Isso aí sabe aquela coisa assim que às vezes parece até meio um pouco de neurose, mas não é. É que você está muito ligado, relacionado a essa coisa das frequências, das notas, né? Perfeito. E você ter o privilégio de ter um ouvido absoluto facilita você o aprendizado de línguas estrangeiras também, o inglês e, sei lá... Também, italiano, que você é movido porque tudo pelos uma sons, musicalidade, né? O próprio aprendizado de línguas diz assim, poxa, você aprende, como é o aprendizado nosso, né? Você ouve, né? Aprende ouvindo, repetindo e depois você vai fazendo as correções. Né? Mas quando você está repetindo, você já está se comunicando dentro daquela linguagem. Não, né? perfeito, perfeito. Vamos lá então para a retreta, Vamos lá, maestro nossa Almir retreta. Então, não estava nem previsto esse bate-papo. Mas é bom quando flui, né? Quando flui, caramba, que coisa doida, né? Eu achei que só o senhor que ia fazer aí a retreta e tal. Mas é isso, eu acho que a gente fez uma aberturazinha aí, né? Uma prévia e eu acho que tá bacana, né? É isso aí mesmo. Agora vamos lá, isso conta a história da música, né? Uma breve história. Um breve comentário. E o trechinho de algumas músicas, só para a gente lembrar. E o que eu acho interessante também, ela diz assim, é que dessa forma, eu acredito que a gente até estimule as pessoas, os ouvintes, os espectadores, a pesquisar um pouquinho mais. Porque literatura, hoje em dia, com o advento aí da internet, hoje em dia você tem informação pipocando de tudo quanto é canto. Né? Com 2, 3 cliques você já está acessando uma informação ali que é interessante. Você tem o mundo às mãos. O mundo às mãos. Só precisa de uma boa internet que funcione. Né? E o resto é informação. Muita informação. E essa informação ela é tão rica, né? Tão interessante, você passa a ser até uma pessoa melhor, mais agradável em todo... Não que você seja um especialista em tudo, que prevaleça a tua vontade ou que você pense, não. Mas aí alguma falou de alguma coisa, aí você vai lá também, comenta, dá o teu comentário. Isso, que bacana, né? Isso, exatamente. Então é isso, a cultura, ela não ocupa espaço, né? Ela enriquece a gente. Pelo contrário. Dinheiro imaterial, E aí, seguindo essa ideia da retreta, como eu fazia na época na banda municipal, selecionava ali mais ou menos de 9 a 11 músicas, onde a cada música tecia um comentário. E nós sempre começávamos a apresentação com o que é tradição de banda, né? Que você falou de retreta. Retreta é legal a gente comentar. Assim, qual que é a diferença de retreta para um concerto, para um show? Nenhuma diferença. Né? A coisa fica por conta do que é específico. Então, se você vai assistir uma banda de rock, né? Você vai chamar de show. Né? Você não pode chamar, não faz parte da tradição chamar um show de rock de retreta. Né? Uma orquestra sinfônica, aí você vai a um concerto, até pelo próprio glamour, né? Você vai assistir um concerto. Mais sofisticado. Você vai assistir um show da banda municipal? Pode ser. Assistir uma retreta da banda municipal? Pode ser. Esse é o mais característico, mas também serve concerto. Fica dentro. E nós abríamos os concertos tocando
marchas, dobrados, Sim. né? Que é o começo da história das bandas, né? Se não me engano, o conceito de banda foi colocado nas tropas por Napoleão Bonaparte, né? Então aquela coisa perdão, o conceito do dobrado, né? Sim. De marcha, para você Perfeito. Para como é que marcar a fala? marcha, né? Padronizar, né? Aquele isso. deslocamento Isso, e dar aquela espaço, questão do ritmo, né? E entra ali aquela questão de você dar moral para a tropa, né? Bate o pé, bate o pé direito no bumbo, aquela coisa toda, né? E aí deu um efeito tão importante que até hoje todas as corporações militares e também não militares, como por exemplo bandas marciais, né? Corporações municipais, têm essa colocação, né? Sim. Então o dobrado faz parte desse contexto. Perfeito. Né? Muito e legal. eu trouxe aqui um dobrado que foi composto em 1914, né? Então, essa 1914. Eu acredito que nessa época já havia algum fragmento da banda municipal. Sim. Não se tem registro, pelo menos não acessei nenhum registro disso. Foi a partir de 1920, por fotos mas tem alguma coisa que indica que é isso aí, né? Um indício de formação já, de preparação, de montagem. E essa música de 1914, do Kenneth Alford, é interessante que ela veio mais para frente a fazer parte da trilha sonora do filme, aquela a ponte do rio Kwai, né? Isso. E tem uma coisa bem interessante, que os integrantes da tropa, eles fizeram o deslocamento marchando, batendo firme o pé, que parece que a intenção era derrubar a ponte lá, coisa e tal, Perfeito. e assoviando, né? Então aqui, ó, espetacular. a parte que a gente mais memoriza é essa aqui, né? Então a música toda, ela começa aqui, ó. Bravo! Maravilha, senhor. Maravilha, mestre. Maravilha. Isso continua aí, apresenta outras pra gente aí, na sequência. Sim! Aí na sequência, como a história das retretas, aí nós fazíamos marchas com abertura, vamos dizer assim, uma primeira parte, né? Para que ficasse caracterizado, ó, essa aqui é tradição de banda, marchas, dobrados, né? E agora, aí dali para frente, a gente discorria pelas músicas populares, interessante, né? Músicas populares, clássicas da música popular. Isso, clássicas, enfim, sempre clássico, porque era bem mais fácil colocar no repertório da banda, trabalhar bem a música, de maneira que nós pudéssemos usar essa música durante muitos anos. Né? Porque senão a gente pega, não vou nem me arriscar a citar algum ator da atualidade, mas uma música que saiu, por exemplo, por ocasião do Carnaval. Carnaval de Salvador, por exemplo. Né? Essa música acabou o Carnaval, para nós aqui no Sudeste, ela já vai ser... Isso, ela fica esvaziada. Fica esvaziada. Diferente das marchinhas, talvez, né? Marchinhas que têm 40, 50, 60 anos. Isso, né? que todas as pessoas, de uma forma ou de outra, conhecem. Conhecem. Já ouviram. Cantaram, brincaram, se divertiram muito com ao som dessas marchinhas. E aí o que acontece? Todo aquele trabalho de fazer o arranjo para a banda, cavar as partes, que isso aí dá muito trabalho, né? Fazer os ensaios para fazer uma ou outra apresentação precisa ser uma coisa muito específica. E já a gente buscando aí os nossos clássicos, a gente vai, é como se fosse um investimento. Vai ser a longo tempo, né? Por longo tempo a gente vai usar. E aí, se eu puder fazer assim vou tentar fazer uma cronologia. Tem uma música que eu acho muito importante para o cenário musical
internacional, que é, enfim, uma peça escrita pelos irmãos Gershwin, que é George Gershwin e Ira Gershwin, que é o musical Porgy and Bess. Preciso fazer um comentário sobre isso, né? Que assim, primeiro, se a gente pegar as óperas, porque a coisa começou lá nas óperas, né? E depois, quando chegou nesse período, esse musical marcou a transição do que era ópera de 4 horas e meia, 5 horas, para musicais como é o que se tem na Broadway e em todo mundo hoje, de até 1h30. Perfeito. Né? Então, eu tentei assistir, eu tinha uma rede aí de canal, não lembro qual, que passava peças clássicas, né? Perfeito. E aí eu quis assistir Valquírias. Sim. Nossa, Valquírias, Wagner, bacana, coisa e tal. E eles passavam a primeira parte, a segunda parte será exibida, não sei o que. Você precisava de um tempo para você se recompor, né? Comer alguma coisa, descansar um pouco. E atos, exatamente. E durante um ato e outro tinha até um coffee break. Quando você ia para as salas de exibição, né? Então o que acontece? Isso não é uma coisa muito popular. Mas o que é interessante é que, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, as óperas sempre foram extraídas de um motivo popular. Né? Se a gente for lembrar aqui de alguns, por exemplo, o escravo, l'eschiavo, né? Um escravo. Né? O Barbeiro de Sevilha, né? Que é a coisa mais do bairro, né? Do que um barbeiro ali, coisa e tal. Né? Carmen, uma prostituta, né? Corcunda de Notre Dame. E a gente vai discorrer e a gente vai ver que todos esses você tirou do povo, do popular. Do cotidiano das pessoas. Né? Isso. E esse trecho que eu gostaria de mostrar agora é da peça dos irmãos Gershwin, que é o Porgy and Bess. O Porgy and Bess é baseado na trágica vida de pessoas pretas, né, de pretos norte-americanos, né, uma prostituta, um mendigo, um outro que era traficante, coisa e tal, mas que o interessante é que praticamente que todos eles extraíam dessa trágica existência, extraíam muito romantismo disso tudo. Perfeito. Né? E aí, conta a história. A primeira melodia dessa peça chama-se Summertime, né, que é onde eles manifestam o interesse em sair daquele lugar, ir para um lugar mais quente, o calor é vida nova, né, e em busca da felicidade. Sim. E a música é essa aqui. Interessante dessa peça é que ela é interpretada por cantores negros, norte-americanos. Eu não lembro o nome do tenor e do barítono, mas esse solo foi feito espetacularmente pela primeira soprano ligeira preta norte-americana, que é a Leontine Price. Um espetáculo. Se procurar no YouTube, assim, de arrepiar. Né? Então, essa seria a nossa primeira peça da nossa retreta. Essa musicalidade negra norte-americana, né? Espetacular. Lá os Estados Unidos é o berço do jazz também, inclusive, não é isso? Então, lá que a coisa começou. Assim, tem várias jazz, informações, soul, né? Que a gente pode ir beliscando um pouquinho e montar Sim, perfeito. Né? Teve a guerra lá, né, do começo lá do século passado, coisa e tal, e os caras de fora perderam a guerra, e assim, vamos voltar para casa, coisa e tal, perdemos mesmo, e largaram os instrumentos por lá. O americano,
que é isso aqui? Inclusive o saxofone, ele teve todo... Foi muito beneficiado por isso aí, que o saxofone foi inventado pelo grande... Esse cara, quando eu ouço falar o nome dele, posição de sentido. Perfeitamente, já se respeitar, né? Adolphe Sax, que criou lá o saxofone, é coisa de uns 200 anos atrás. Sim. Realmente um gênio, era um gênio. Porque ele não fazia só... A intenção dele não foi só voltada pro saxofone. O saxofone foi assim, ó, aquilo deu nisso. Sim, né? perfeito. Ele inventou outros instrumentos, inclusive de bocal, coisa e tal, mas o saxofone foi o privilegiado, né? E ele foi criado para compor os naipes de orquestras sinfônicas, né? E ele foi extremamente, sabe, ele foi limado ali, os caras, não, que saxofone o quê? Esse negócio tem que ser clarinete, coisa e tal. Então ele foi discriminado aí, né? Muito embora seja um instrumento muito, incrível, né? O mecanismo dele, Isso as distâncias dos, vamos chamar dos furinhos, mas as chaminés, as distâncias então, para você produzir com precisão a afinação das notas. Né? Então esse cientista, ele ficou ali, sei lá, horas e horas ali na bancada dele estudando isso. Se a gente comparar um sax, por exemplo, com um clarinete, é como se a gente comparasse um baixo com uma guitarra. Porque o clarinete tem um som um pouquinho mais agudo, não é isso? Está falando quem não entende nada de música. Não, mas assim, faz algum sentido. Então hoje você tem contrabaixos, o tradicional de 4 cordas, né? Contrabaixo acústico, que foi onde começou tudo, 4 cordas. Sim. Aí ali, sei lá, década de 50 ou um pouquinho antes, acho que bem antes, já começaram as intenções eletrônicas, né? E aí você colocou para o eletrônico, você facilita tudo, que você praticamente que tira da mão do luthier e joga ali para a prancheta. Então o contrabaixo, ele tem também uma família, né? E todos os instrumentos, pelo menos o que me vem à memória agora, também tem uma família. O clarinete existe, clarinete Mi bemol, que é requinta, clarinete Si bemol, aí vem clarone Mi bemol, clarone baixo em Si bemol, clarone contrabaixo, coisa e tal. Então você vai ampliando ali as vozes, né? E o saxofone também. Saxofone sopranino, que não é quase usado, saxofone soprano, saxofone contralto, que é esse, eu trouxe os dois aqui, soprano e contralto. Tenor, barítono, baixo, contrabaixo, coisa e tal. Alguns acabam caindo em desuso, ou porque ele acaba repetindo a função de um outro instrumento que é mais firme, ou pelo preço. Né? Então, se pensar assim, no saxofone alto, vamos falar do meu, mas tudo bem. Mas se pensar num saxofone barítono, um de primeira linha, vai estar custando aí até 80 mil reais. Meu Deus do céu, 80 mil reais. Preço de um automóvel. Eu teria que dar o meu carro para financiar e pegar um boleto de... para pegar Casas Bahia aí, né? Então, durante muito tempo, Lopes, ficou, pelo fato de ser instrumento de ter aí uma certa semelhança, o saxofone é palheta simples e o clarinete também. O clarinete veio antes. Veio antes. E o Adolfo, né, ali na busca por até melhorar a condição do clarinete, que não tinha muito recurso, acabou chegando aí ao recurso, né, do derretimento do metal, que aí você começa a fazer moldagem. E o clarinete, o legal dele é quando ele é de madeira. Aquela madeira preta, né, o ébano, né? E aí você coloca lá no torno, perdeu. Pode jogar fora e pegar outro. Então, assim, dá muito trabalho. E o metal, você derrete no molde que você quer. Então, já pulou etapas ali, né? Então, o que acontece? Durante algum tempo, as pessoas falavam assim, para você chegar no saxofone, você tem que passar pelo clarinete. Não. E o contrário também não é verdadeiro, né? Porque são linguagens diferentes, né? Então, se pegar, assim, por exemplo, um trompete si bemol, que é o mais comum aí, então, nem sempre o que toca o trompete, ele toca um flugel, que é trompete também, mas é mais grave, né? Não tem a mesma linguagem, né? E assim, eu consegui me dedicar bem ao saxofone soprano e ao contralto, então eu conjugo bem, assim. Mas você toca saxofone? Toca. Você toca todos? Não. Não toco todos, né? Primeiro, precisaria de grana para comprar esses instrumentos e de muito tempo para investir em outras vozes, que são coisas características, né? É como, por exemplo, a minha voz, dentro da classificação, eu sou barítono,
eu com a minha voz de barítono querer cantar contralto. Não dá. Tá, Não encaixa, não encaixa. Então, assim, o saxofone soprano vai fazer o soprano, contralto, contralto e assim por diante. Maravilha, Maravilha. maravilha. O senhor trouxe 2 composições internacionais, tem mais alguma internacional aí? Então, assim, dentro da cronologia aqui, ou enfim, que eu gostaria de sugerir, assim, um pouquinho da mesma época, tem, aí a gente falou de um clássico, né, do compositor clássico, muito embora ele seja modernista, né, mas a música, a composição dele está dentro do contexto de música clássica. Dentro desse contexto de música clássica, eu gostaria de mostrar Villa-Lobos. Villa-Lobos, né? E músicas que ficaram... O interessante é assim, a gente falou do clássico se inspirando no popular, né? E Villa-Lobos compôs, dentro das baquianas, né? São 9 baquianas, se não me engano. Enfim, não me recordo o número, mas enfim, ele compôs lá esse grupo de músicas baseada na obra de Johann Sebastian Bach, né? Então tem ali o Trenzinho Caipira. O Trenzinho Caipira. Trenzinho Caipira, né? Legal. Agora, o que é interessante é assim, o trenzinho popular, caipira, popular. E ele conseguiu trazer isso aí para um contexto de música clássica, né? É um gênio. Um gênio. E a intenção inicial era como se simular o ruído, o barulho de um trem começando o movimento. Uma Maria Fumaça mesmo. Uma Maria Fumaça, né? E aí, nesse embalar do trem, aí entra a melodia. Maravilha. Agora, o interessante é que ele compôs a parte instrumental e tem uma letra do... como é que chama nossa, deu um branco aqui, do Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, na década de 70, se não me engano, 1976, e ele colocou essa letra. Essa música foi cantada por Villa-Lobo, por Edu Lobo, né, que tem Lobo, mas não tem grau de parentesco, não. E é interessante que veio a música e décadas depois veio a letra. E o mesmo clima acontece com a próxima música que eu queria mostrar, já que está num papo de retreta, né? Que é uma das obras-primas de Pixinguinha, que ali na primeira metade do século passado ele compôs Carinhoso, né? Eu vou tocar aqui um trechinho, né? Só para a gente lembrar. Aqui, ó. Então vem meu coração, né? Mas a melodia veio antes, né? E depois essa música saiu da gaveta, quando ele e o Braguinha, o João de Barro, né, se encontraram, João de Barro se encontraram, e aí o João de Barro falou, poxa, vamos botar uma letra aí. Aí ela teve a projeção merecida, né? Merecida, porque essa música é fantástica. Então vamos lá. A letra alavancou Eu acho que a letra, não sei, isso é uma suposição minha, a letra,
encorajou o Pixinguinha a tirar ela de dentro de casa. Sim, perfeito. Né? Perfeito. Assim, pô, mas ficou bacana, as pessoas vão cantar, não sei se eles pensaram nisso, mas como o cara da letra, fazia a letra para as pessoas cantarem, logicamente que fazia todo sentido. Todo sentido. Né? Todo sentido. Então Que aqui, ó. maravilha. Maravilha, maravilha, maestro, maravilha. Coisa mais linda que tem no mundo. Carinhoso, que beleza. Carinhoso. Maravilha, que maravilha. E aí vamos ver aqui o que mais que a gente separou para o nosso bate-papo de hoje, né? Eu fico olhando assim esse sax, é de uma engenhosidade. O sax ele nasceu assim ou ele foi evoluindo? Porque tem uma série de teclas, de aqui fica mais fácil para mostrar. movimentos. Olha só que coisa mais linda. O interessante é que você vai usar as duas mãos. Sim. Né? Então tem chaves que eu uso com a mão esquerda. Sim. E ela vai ter o efeito aqui embaixo. Sim, ó. perfeito. Tá. E a mesma coisa aqui com a mão direita. Tá. Ó, eu mexo aqui, ela aponta aqui. Então, assim, foi uma evolução. Eu acredito que, na época, o instrumento que estava mais em evidência era a flauta. A flauta dos instrumentos de sopro é, sem dúvida alguma, o mais antigo. Mais antigo. Sim. E aí, à medida que os compositores iam escrevendo, né? Então vamos fazer aqui um comparativo, uma flauta doce, né? Sim. Você tem lá o bico, né? Onde tem ali o bisel que produz o som, já tem um som praticamente pronto, coisa e tal. Mas com relação às chaves, você não tem chaves, você tem aqueles orifíciozinhos, né? Os furos, alguns em cima, vários em cima, né? Que são, e um embaixo. Só que aquilo ali mais elementar, né? muito assim, tem recurso? Quase nenhum. Sim. Né? Então você tem que estudar várias formas de digitação para você alcançar todas as notas de uma forma cromática. Então você fala assim, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Entre o dó e o ré tem outra nota, entre o ré e o mi tem outra nota. Então, para você trabalhar todo esse cromatismo, na flauta doce é muito difícil. Sim. E a flauta, né, ela tinha essa característica. Eu cheguei a ter uma flauta que ela só tinha uma chave, né, um recurso apenas. Então, eu acredito que os cientistas da época, eles trabalharam muito, muito intensamente para produzir recursos para facilitar a execução desses instrumentos. Sim, né? perfeito. Lá, os europeus em especial, os alemães, lá, os belgas, coisa e tal, os ingleses, se dedicaram muito a isso. E com a intenção de desenvolver melhores mecanismos para a flauta, aí chegou-se aos clarinetes e depois de bastante tempo chegou-se aos saxofones. Né? E o interessante é que hoje tem flauta, a flauta de doce, ela tem a flauta germânica e a flauta barroca.
que são digitações diferentes, né? Sem nada, sem recurso algum. Você sim. tem essas duas formas de digitação. E para a flauta, a mais, devia ter trazido uma aqui, a que se usa mais comumente hoje, é a que tem o sistema Boehm, que foi um alemão que desenvolveu, que a flauta é assim. O saxofone eu até, durante algum tempo, eu estava adolescente, não tinha nada que fazer, eu botava jornal em cima da mesa assim, pedia licença para minha mãe, né? Mãe, posso usar a mesa? Quero que você vai usar. Não, agora de tarde. Ó, 6 horas você tira tudo que eu vou botar a janta, coisa, tá bom. Aí botava um jornal ali, desmontava o saxofone todo, só para ter o prazer de montar de novo. Que maravilha. Né? Que maravilha. Mas eu tinha tempo, né? Coisa e tal. Hoje, se eu desmontar hoje e der uma pecinha errada, eu não toco amanhã, então eu já não me atrevo a fazer isso. Né? Então, assim. Sobra alguma peça também? Nossa, sobra um parafuso, deu ruim. Então, assim, é um sistema praticamente que, enfim, não é de tanta dificuldade como o da flauta. Da flauta é muito delicado. Sim. Né? Então, assim, a coisa é milimétrica. Qualquer fração de milímetro que você mexa já altera o som, já altera o conforto do executante. Que coisa, né? E o saxofone ele já é um pouquinho mais, né? Ele consegue superar, consegue compensar algumas coisas. Mais complacentezinho. Então realmente eu acho que é uma obra de arte, porque eu acho muito lindo, e é também o fruto de uma experiência científica. Perfeito, né? De acrescentar ou tirar alguma coisa, suprimir, mas mais acrescentar, né? Para que mude um pouco essa sonoridade, né? Para que realmente te dê esses recursos, né, musicais. Exatamente. É impressionante. Exatamente. Né? Todos os instrumentos, na realidade, são impressionantes. Né? São. O violoncelo da vida. Aí ele é uma caixa acústica com uma vibração de uma corda, né? Os instrumentos de percussão que tem os vários tamanhos de tambor, né? Que também tem, em alguns casos, até afinação, como é o caso dos tímpanos, né? E os instrumentos de bocal, que são um tubo, todos os instrumentos de sopro, eles vêm a partir de um tubo onde se conjuga lá dentro a série harmônica. Né? Série harmônica. E para o saxofone, clarinete, flauta, coisa e tal, trabalhou-se chaves, e os instrumentos de bocal, como trompete, trombone, eufone, coisa e tal, ele trabalha baseado na própria série harmônica do tubo, com auxílio dos pistos. Né? Para corrigir, para afirmar, para afinar e assim por diante. Perfeitamente. Que maravilha. Né? Sem falar nesses gigantes também, esses órgãos alemães da vida aí, das igrejas, né? Eu vou falar para você, é um negócio. Eu penso que tem alguma inspiração divina nisso aí, não pode ser diferente. Eu também acho. Não é possível. Como é que cria-se um negócio? Na humanidade inteira, né? Todas as invenções tecnológicas, elas são de inspiração divina. Então, gente, muito bom aqui, é um prazerzão aqui ficar ouvindo, né, essa musicalidade, essa doçura de instrumentação, de musicalidade do Almir Clemente. Então nós fechamos agora a primeira parte da retreta com o Almir Clemente, né? Nós teremos a segunda parte, né? Eu conto ainda com a audiência de todos vocês, né? E se vocês estão gostando ou gostaram dessa primeira parte, curtam e compartilhem, tá? Quem ainda não se inscreveu no canal, os amigos aí do Almir Clemente, se inscrevam no canal, no Pod Lopes, né? Toda quinta-feira, às 20 horas, a gente tem essas apresentações. Obrigado mesmo, brigadão. Obrigado, Lopes. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Valeu. Tchau, gente. Tchau.